você conosco, acompanhando, mas eu convido você a vir à casa do Senhor sempre que possível. Irmãos, nós podemos dizer que as pessoas mudam a cada geração e os pensamentos das pessoas também acompanham isso. Você pode observar como nós hoje recebemos uma oferta muito grande de possibilidades. O que antigamente talvez não acontecia. Você vê que hoje nós vivemos em um mundo pluralista, onde você tem diversas opções de tudo aquilo que você quer encontrar. Se você for observar, antigamente não era assim, não tinha uma vasta quantidade de tipos da mesma coisa, era apenas um jeito, era apenas uma religião por casa, por família. Se você olhar para trás, você vai ver que a história da igreja nos mostra isso. Que o povo, eles tinham então a ideia de que há uma religião. Com o passar do tempo, outras ideias começaram a chegar e continuam aumentando e as opções aumentando. E você hoje, no meio de uma sociedade pluralista, você observa que as pessoas têm opções nas suas ideias. Você pode ver, por exemplo, quando você vai a um supermercado, coisa simples, você vai lá, você tem várias opções da mesma coisa. Tem problema nisso? Tem quando isso atinge o pensamento da igreja, quando isso chega dentro da religião. Porque você encontra diversas pessoas que não seguem apenas uma linha de pensamento, que não seguem apenas uma linha de princípios, mas elas pegam um pouco de cada. Elas pegam um pouco de cada opção que aparece na frente delas. E por isso é muito fácil você ver então pessoas dentro das famílias, onde os pais servem a Cristo e os filhos são extremamente infiéis. Não servem ao Senhor, não querem viver com Deus, ou o contrário, onde filhos são fiéis e os pais não são. Se você for olhar para a história, muitas vezes, da sua própria família, há muito tempo atrás isso não era comum. Aquela religião, o ensino que os pais traziam, isso normalmente se passava para toda a família. E não se tinha essa possibilidade dos filhos terem outras linhas. Quem nascia naquela religião, a família então toda era daquela religião e eles seguiam assim. Hoje nós vemos que, pela quantidade de ideias que as pessoas se deparam, você vai encontrar então pessoas que têm os seus amigos, os seus pais, os seus filhos, extremamente fiéis a Deus, mas que eles não se importam. E eles se perguntam então, diante de tudo isso, será que tem vantagem ser fiel a Deus? Será que tem vantagem servir a esse Deus ao qual as pessoas tanto falam? E por isso essa noite eu quero conversar com vocês sobre os frutos da fidelidade. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Josué capítulo 14, onde nós vamos ler do versículo 6 até o versículo de número 15. Josué capítulo 14, do versículo 6 até o versículo 15, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus.
Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Quiriate-Arba. Arba foi o maior homem entre os Enaquins, e a terra repousou da guerra. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, é em nome de Jesus, que neste instante, ó Deus, diante da Tua palavra, mais uma vez te pedimos que nos abençoe. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha a agir em cada um de nós, ó Pai, nos dando entendimento, nos dando a clareza, ó Deus, para compreendermos a Tua vontade, ó Pai. Peço em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e use a minha vida neste instante, para que todos nós, ó Deus, possamos compreender a Tua palavra e encerrar esta reflexão, certos, ó Deus, da Tua vontade sobre nós. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, então, para nós entendermos o que está acontecendo no capítulo 14 do livro de Josué, nós precisamos então recordar quem são estes personagens, que terra é esta que o texto vai falar para nós, quem são estes Enaquins que o texto vai trazer para nós. Então eu quero lembrar a você que o livro de Josué, ele começa com uma transição. Há uma transição de liderança logo no início. Moisés havia morrido, deixado então a liderança de Israel, e o livro começa passando essa liderança para Josué. Agora então é Josué quem vai conduzir todo Israel na conquista da terra prometida por Deus. Essa terra então que Deus prometeu já a Abraão quando o chamou para começar a iniciar o seu povo. Uma terra então que viria ainda para os seus descendentes, um lugar onde eles teriam para habitar, terra esta que emanaria leite e mel. Ao longo então dos desertos que Israel transitou, eles conquistaram e batalharam por esta terra. Do capítulo 9 de Josué até o capítulo 12, eles conquistam então 35 cidades, para eles poderem receber então esta herança do Senhor. Porém, entre aqueles de Israel, existiam alguns que não acreditavam tanto na palavra do Senhor, não confiavam no poder de Deus, não confiavam nas promessas que Deus havia deixado ao seu povo. E por isso, estes não chegaram até o capítulo 14, junto com Josué e junto com Calebe. O autor aos Hebreus, no capítulo de número 3, falando sobre eles, ele diz: ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram, vendo, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Muitos israelitas, então, não receberam a promessa de Deus, porque não confiaram em sua palavra, porque não confiaram naquilo que Deus estava fazendo através dos tempos em que eles percorriam o deserto.
Eles permaneceram então no deserto, pois quando eles foram espiar a terra, em Números capítulo de número 13, Moisés então enviou representantes. Eram 12 tribos, então Moisés envia 12 representantes, um para cada tribo. Então nós vemos que eles vão até aquela cidade, até aquela terra, analisam toda aquela circunstância e voltam. E trazem um relatório a Moisés. E nós vemos, portanto, eles dizerem: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessas terras é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Daqueles 12 que foram enviados, este é um relatório de parte destes homens, que viram como estava aquele local, quem habitava ali, trouxeram este relatório a Moisés, e o Senhor os respondeu da seguinte forma: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. A palavra do Senhor, então, na história de Israel, mostra que, em virtude da desobediência e da incredulidade de parte dos israelitas, muitos deles não participaram da conquista das 35 cidades, e muitos do povo de Israel não estão neste momento junto com Caleb e junto com Josué. Eles pereceram no deserto. Eles pereceram por causa da sua incredulidade. Porém, 12 espias foram enviados. Este relatório foi de 10 espias. Então nós temos 2 restantes. 2 espias apenas que foram fiéis ao Senhor, e que agora no capítulo 14 podem nos mostrar quais são os frutos da fidelidade. Porque passadas as conquistas de todas estas cidades, eles estão agora, como o texto no versículo 6 mostra, em Gilgal, reunidos então para dividir as terras. Dividir entre aqueles que estão ali, os que sobreviveram, aqueles que o Senhor permitiu que chegassem àquele instante. As tribos todas estão ali naquele momento, e há uma interrupção naquilo que está para acontecer. Caleb, filho de Jefoné, como o texto traz para nós, o quenezeu, ele interrompe o que estava acontecendo para recordar a Josué sobre uma promessa. E então ele diz no versículo 6: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Caleb recorda a Josué, o seu líder, que as suas reações perante o relatório, perante a terra que eles haviam espiado, elas haviam sido diferentes dos demais. E o texto mostra para nós qual era a idade que ele tinha quando ele então foi enviado por Moisés. Versículo de número 7 conta para nós logo no início: tinha eu 40 anos. Quando ele foi escolhido como cabeça de Judá, como líder daquela tribo, ele tinha apenas 40 anos. E o seu relatório, como o final do versículo nos mostra, ele diz: eu relatei como sentia no coração. Em outra versão você vai encontrar então dizendo que este foi um relatório digno de confiança, porque ele vem então lembrar a Josué neste momento o relatório dos nossos irmãos, como ele diz aqui, o relatório dos outros
espias, no versículo de número 8, desesperaram o povo, trouxeram medo, amedrontaram todo Israel diante daquela cidade que nós estávamos para avançar. Mas Caleb não. Caleb se manteve fiel a Deus. Caleb se manteve confiante no Deus que estava o enviando naquele instante para espiar aquela terra. E essa repetição dessa expressão você vai encontrar comigo em 3 versículos. Versículo de número 8, versículo de número 9 e versículo de número 14. Versículo de número 8 então diz: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Versículo 9 diz: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E o versículo 14, no final ele diz: visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Ou seja, ele se manteve firme naquilo que agradava a Deus. Ele se manteve fiel ao Senhor que estava o chamando para aquela tarefa naquele instante. E quais foram os frutos que Caleb colheu? Quais são então os frutos pela sua fidelidade? Eu quero ver com você então que no versículo de número 10, ele diz: eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Versículo de número 11, estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. O primeiro fruto da fidelidade de Caleb que eu quero destacar com os irmãos é a força, é a vida, é o vigor, é o ânimo que esse homem tem nesse instante. Veja comigo então mais uma vez que ele começou a história relembrando a Josué que quando ele foi enviado para espiar a terra ele tinha 40 anos. Agora ele já não tem mais 40. E no próprio texto ele mostra que se passaram 45 anos. Agora ele é um homem de 85 anos, que reconhece que está vivo graças a Deus, graças à promessa do Senhor para ele. E é um senhor de 85 anos, que está dizendo que tem a mesma força, o mesmo vigor, o mesmo ânimo de quando ele tinha 40. A mesma disposição para viver, a mesma disposição para servir ao Senhor, Caleb ainda tem, para batalhar, ele diz. A mesma que eu tinha lá, eu ainda tenho nesse instante. A fidelidade de Caleb, nós podemos entender que, claro, ela não é fruto apenas da sua vontade, mas daquilo que Deus está trabalhando na vida dele, daquilo que Deus concedeu a ele, porque ele só pode ser fiel a Deus se ele confia, se ele tem fé, porque Deus agiu na sua história. Porque veja, o versículo de número 6, como eu mencionei, ele é filho de Jefoné. Não é esse o detalhe que o texto nos traz? E Jefoné era um quenezeu. E a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 15, diz para nós que os quenezeus, eles não faziam parte de Israel. Eles não eram descendentes. Então é bem provável que a história nos mostra que ele agora está à parte do povo de Israel, então em algum instante
antes de eles saírem na jornada pelo deserto, os quenezeus passaram a fazer parte do povo, ou pelo menos parte destes, ou pelo menos a família de Calebe. Que nós podemos entender então que aquilo que existe dentro de Calebe, que o permite ser fiel a Deus, não brotou mesmo dele. Ele tem por convicção. Ele entendeu quem é o Deus de Israel, e por esta fé que brotou em seu coração, ele passou a acreditar neste Deus e passou a servir junto com os israelitas. É a mesma coisa que acontece com Ruth, a palavra diz que ela era moabita. É a mesma coisa que vai acontecer com Raabe, que não fazia parte do povo de Israel, era uma prostituta, e ela então, por convicção de quem era o Deus de Israel, ela passa a servir ao Senhor. Calebe é este homem que tem convicção do Deus a quem ele serve. Quantas pessoas você conhece que não tem esta convicção? Quantas pessoas você conhece que são totalmente diferentes de Calebe? Calebe é capaz de dizer que com 40 anos ele tinha ânimo pela vida, desejo para servir ao Senhor, ele tinha vigor para isso, e que com 85 anos agora ele mantém a mesma força, o mesmo vigor, a mesma disposição para servir ao Senhor. Tem as pessoas na nossa geração que, por permitirem a quantidade de ideias que pulverizam nelas, elas estão abandonando a fé firmada nas Escrituras, estão abandonando o único Deus verdadeiro, estão permitindo outras idolatrias, outras ideias na sua mente, no seu coração. E por isso você encontra famílias onde existem pais muito fiéis e filhos que não se importam com Deus. E que na maior parte das vezes essas são as mesmas pessoas que não têm vigor pela vida, que não têm prazer, porque elas não têm fé, porque elas não são fiéis a Deus. Quantas vezes você já viu homens e mulheres com 40, 50, 70, 85 anos com muita disposição? E você se deparou com jovens de 15, 20, 25, que não tem nenhum vigor, que não tem força, que não tem ânimo pela vida, porque não são fiéis a Deus, porque não têm fé, porque não confiam no Senhor. Calebe então ultrapassa os limites que poderiam impedi-lo de ter toda essa disposição. Ele ultrapassa tudo isso, recebendo então como fruto da sua fidelidade toda esta força e todo este vigor, porque ele ainda quer servir a Deus independente da sua idade, independente das limitações que o tempo trouxe para ele. Ele se importa apenas em viver para o Senhor. É a fé que faz ele ser assim. É a fé no interior de Calebe que leva ele a chegar a esta idade avançada e colher ainda os frutos da sua fidelidade. O segundo fruto, então, que eu gostaria de observar com os irmãos está no versículo de número 12, que o texto diz: Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins e grandes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Aqui nós encontramos, então, este segundo fruto que Calebe, então, colhe por causa da sua fidelidade. Ele tem força, ele tem vigor, como ele mesmo disse, para avançar. Mas veja que este homem é um homem cheio de coragem. Ele está com muita coragem aqui neste momento para avançar para esta região,
montanhosa que o texto vai dizer para nós mais à frente, que é Hebrom, para conquistar este lugar para ele. Porque neste lugar, o texto nos diz, que quando eles foram espiar, eles já descobriram que ali moravam os Enaquins, os descendentes de Enaque. Eles moravam naquele território de Hebrom, e isso fez com que os 10 espias ficassem amedrontados, e amedrontassem praticamente todo Israel naquele instante. Os Enaquins, de acordo com os comentaristas que eles trazem para nós, é que estes homens, eles eram conhecidos pela sua grande estatura. Alguns até os chamam de gigantes. Então você imagine 10 espias que chegaram em Hebrom e se depararam com homens de grande estatura, com esses gigantes em cidade fortificada, como era aquele local, um exército provavelmente muito preparado. Isso amedrontou aqueles homens, aqueles 10 apenas. Mas Caleb não. Caleb não se assustou com os gigantes. Caleb se deparou com inimigos que provavelmente eram muito fortes, mas que com 40 anos, ele acreditava que eles iriam vencê-los. E que com 85, ele continua acreditando. Porque ele se mantém fiel ao Senhor. Ele se mantém confiante neste Deus que já estava os direcionando pelo deserto até chegar àquele local, e ele continua com a mesma certeza de que Deus está com eles. Ele não se amedrontou com estes inimigos, ao ponto de ele dizer no versículo 12, que ele vai desapossá-los da terra. Ele vai tirar os gigantes de lá. Você já imaginou um senhor de 85 anos de idade batalhando contra gigantes? E vencendo eles? É isso que Caleb acredita que vai acontecer. Talvez se fosse você, ou eu, falasse assim, eu não tenho força mais. Eu não tenho condição de seguir, de servir ao Senhor. Eu não tenho mais ânimo para isso. Meu tempo já passou. Não vou mais fazer isso. Vou deixar para outro conquistar isso. Caleb não. Caleb tinha plena certeza de que os inimigos que estavam lá iriam perder. Aquela batalha já estava ganha para ele. Isso é fruto de um coração fiel. Fruto de um coração perseverante, como os versículos que nós repetimos aqui, eles dizem para nós que Caleb era. Veja só que o fruto que nós vemos ele colher neste momento de um coração fiel e perseverante é o fruto da santidade. De um homem que quer servir, que quer obedecer ao Senhor. Porque quando Deus ordenou que eles chegassem à terra, Ele ordenou que eles tirassem os habitantes de lá. Qual era o problema daquelas pessoas? Eles eram pagãos. Eles eram idólatras. As pessoas que moravam naqueles locais, eles não serviam ao Deus verdadeiro. E então Deus diz para eles, expulsem esses povos daí. Quando você chega ao texto de Juízes, você começa a olhar a narrativa de Juízes, você observa Deus agindo naqueles povos inimigos que permaneceram entre Israel, porque eles não expulsaram todos. O que você observa que acontece é um padrão no livro de Juízes. Porque Deus permitiu, então, apesar de ser uma desobediência de Israel, que os inimigos permanecessem em algumas terras. No livro de Juízes, o texto mostra para nós que eles permaneceram ali, porque Deus iria usar os inimigos para provar a fidelidade de Israel para com ele. Qual é o padrão que você encontra no livro de Juízes? Se você já teve a oportunidade de ler, você já viu o que acontece. Eles se aproximaram dos outros povos que estavam naquelas cidades, naqueles locais, que permaneceram ali, e eles se misturaram com eles. Exatamente o motivo pelo qual o Senhor tinha dito para eles, expulsem eles da terra. Porque senão vocês vão se misturar. Porque senão vocês vão começar a idolatrar os deuses deles, vão me abandonar.
foi o que aconteceu. Nós servimos a um Deus que conhece o coração do ser humano, o coração corrupto de todos nós. Deus disse que isso poderia acontecer, isso aconteceu. Eles casaram as suas filhas com as filhas dos inimigos e se misturaram com os outros povos. O que é o padrão que você encontra em Juízes? Eles sendo oprimidos pelos inimigos, e Deus quebrantando o coração dos israelitas a tal ponto de eles não aguentarem mais, e eles clamarem ao Senhor, para que Deus então os livrasse. E aí vem os juízes, os libertadores, aqueles que se levantaram como guerreiros, batalharam e venceram os inimigos para libertar a Israel. Caleb mostra para nós neste momento que ele está colhendo o fruto da sua fidelidade, da sua fé, o fruto da sua obediência a Deus, que é o fruto da santidade. Porque ele quer a terra de Hebrom, mas ele não quer a terra de Hebrom junto com os Enaquins. Ele quer expulsar os povos que lá habitam, porque esta é a ordem de Deus para Israel. Ele quer retirar qualquer inimigo que esteja naquele local, que o impeça de obedecer ao Senhor. Porque aqueles que servem a Deus, eles sabem que eles não devem se misturar com os outros povos que não confiam no Senhor. Eles não devem fazer parcerias com eles. Que eles não devem partir então para viver em jugo desigual. Porque não há como viver luz e trevas juntos. Caleb sabe disso. Ele sabe que dentro do povo do Senhor não pode existir ecumenismo. Aqueles que são servos de Deus sabem com muita clareza que não são todas as igrejas que obedecem à palavra, que não são todos os caminhos que levam a Deus, que não são todos os princípios que ensinam por aí, que fazem você ser fiel ao Senhor. E por isso nós não podemos nos misturar com esses povos, não podemos nos misturar com esses ensinos. Caleb sabia que muito poderia levar ele para longe de Deus, mas ele está querendo colher o fruto da sua fidelidade, o fruto da sua santidade ao Senhor. Existem inimigos que podem impedir a sua santidade, a sua fidelidade. Mas Caleb, neste momento, ele sabe que esses inimigos não podem o afastar de Deus, porque ele quer continuar. Mesmo com 85 anos de idade, ele não sabe quanto tempo ele vai viver ainda. Mas ele ainda persiste, ele ainda persevera em servir ao Senhor. O pluralismo da nossa época, da nossa geração, tem levado muitos de nós a abraçar outras ideias de outras religiões, tem nos feito abraçar pecados porque nós achamos que eles são válidos para nós. São os inimigos que nós temos que combater, externos e internos, que nos impedem de viver em santidade. Caleb tinha um coração fiel, era um homem corajoso, mas era também um homem submisso ao Senhor. O texto mostrou para nós, então, que ele entregou um relatório no versículo 7. Relatei como sentia no coração, que em outra versão, como eu disse, traz então um relatório digno de confiança. E ele se manteve então com força, ele se manteve com o mesmo vigor para lutar pela santidade na sua terra, na sua continuação de vida. Então o que acontece no versículo 13? Josué o abençoa e dá a Caleb Hebrom. Porque o terceiro fruto da fidelidade é a própria herança. Veja então que este servo do Senhor, ele ouviu uma promessa, mas ele não ouviu uma promessa e instantes depois, minutos, ou até mesmo dias depois,
ele recebeu o cumprimento dessa promessa. Quanto tempo durou? Quanto tempo demorou para ele receber a promessa? Não foi uma semana. Foram 45 anos. Ele esperou 45 anos e agora com 85, ainda com vida, pois era a graça de Deus para ele, ele está tendo o privilégio de ver e de viver para receber a herança que Deus havia prometido a ele, quando ele ainda tinha 40 anos. Os israelitas que saíram do Egito em busca da terra, eles não suportaram o tempo do deserto. Eles tinham as mesmas promessas que Caleb tinha. Eles passaram por muitas dificuldades, tentando olhar para frente e enxergar a terra que manava leite e mel. Mas o deserto revelou que aquelas pessoas, entre elas os 10 espias, eram incrédulos. O deserto, as provações do deserto revelaram a incredulidade dos seus corações. Você já leu a história de Israel? O que é que eles fazem ao longo do deserto? Eles não se mantêm fiéis e alegres a todo tempo. Eles murmuram. Eles chegam a falar para Moisés, que os liderava: o que é que você trouxe? Por que você trouxe nós até aqui? Nos tirou do Egito. Você trouxe nós aqui para nós morrermos de fome e morrermos de sede? Os israelitas murmuraram em muito tempo. Eles não foram capazes de esperar. Os israelitas, quando Moisés então sobe ao cume do monte para receber as tábuas da lei, o que é que eles fazem? Eles se mantêm confiantes? Eles se mantêm fiéis a Deus? Não, eles reúnem todo o ouro que eles tinham e transformam no quê? Em um ídolo. Eles idolatram a Deus. Eles murmuram contra Deus, porque eles não são capazes de esperar, porque o deserto revelou a incredulidade deste povo, desses que passaram por estas provações. Caleb passou por muitas provas. Ele acompanhou a conquista das 35 cidades. Ele estava junto, que aproximadamente essa conquista durou 7 anos. Aproximadamente, então, nós vemos, desde que ele recebe a promessa, nós vemos então que há um tempo que ele passou. Ele enfrentou batalhas, ele enfrentou alguma tensão ao longo de todo esse tempo, que pudesse fazê-lo abandonar o caminho, e não olhar mais para a promessa que o Senhor trazia para ele, com certeza. Mas o mesmo deserto, as mesmas provações, no mesmo tempo, revelaram o coração de Caleb, o coração fiel deste homem, deste servo do Senhor, que confiava em Deus. E o fruto, o terceiro e último fruto da fidelidade de Caleb, então, é exatamente este que o texto traz para nós no final. O filho de Jefoné, o quenezeu, lutou contra os gigantes, lutou contra os enaquins e venceu. Pela sua coragem, este homem de 85 anos de idade lutou contra os gigantes e recebeu aquela terra, pois ele os venceu e os desapossou daquele local. A quem está destinada a herança? Ao homem que confiou em Deus e reagiu diante dos incrédulos. Porque em Números capítulo 13, no versículo 30, o texto diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele tinha acabado de escutar 10 dos seus companheiros, 10 espias, falarem: não, essa terra é dos enaquins, é dos gigantes. Essa cidade, ela é forte demais, ela tem as suas muralhas, ela é fortificada. Os 10 falaram isso. Ele disse: calem-se, subamos que nós vamos possuir essa terra. Porque ele foi fiel ao Senhor, ele confiou. Da mesma forma como Deus respondeu ao relatório dos 10, Deus respondeu ao relatório de Caleb.
da seguinte forma: porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. A quem está destinada o fruto da herança? Aquele que permanecer fiel. Aquele que permanecer fiel até o fim. Aquele que perseverar até o último dia de sua vida. Nós podemos dizer então que o pluralismo dos nossos tempos, ele vai tentar te derrubar. Ele vai tentar derrubar a sua fé. Ele vai tentar fazer você desconstruir as verdades que você tem, os princípios que você aprendeu nas Escrituras. Porém, será preciso você se manter fiel ao Senhor. Porque apenas aqueles que se mantiverem junto ao rio, estes sim serão como a árvore que não murcha, a árvore que dará frutos. Aqueles que se afastarem do rio, como diz o salmista, estes murcharão. É manter-se fiéis. Os frutos da fidelidade nos mostram que então, apesar das limitações que nós temos, até mesmo da avançada idade, como tinha Calebe naquele instante, apesar dos inimigos que nós temos, internos ou externos, que possam nos impedir de viver em santidade, ou até mesmo o tempo que nós temos para receber as promessas de Deus, nós temos que lembrar que tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós vamos receber ou já recebemos é pela bondade e pela misericórdia de Deus. A força e o vigor vieram a Calebe, porque Deus havia prometido cuidado, porque Deus havia prometido vitória, porque Deus havia prometido esta terra para ele, e assim ele é capaz de receber então a herança. Versículo de número 6, ele diz a Josué: tu sabes o que o Senhor falou. É Deus quem prometeu. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Porque é Ele quem cuida. É Ele quem luta. Luta conosco, luta por nós. E é Ele então que cumpre a sua palavra para nos dar aquilo que Ele promete por herança. Por isso eu digo a você, se você quer receber os frutos que Calebe recebeu, seja fiel. Seja fiel ao único Deus verdadeiro, poderoso que existe, o Deus que se revela a nós nas Escrituras. Eu quero orar com você neste instante. Querido Deus, é em nome de Jesus que nós neste momento agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de ouvir a Tua palavra, de nós podermos refletir na verdade do Senhor e entender que só existe uma maneira de nós colhermos estes frutos, e se nós nos mantivermos fiéis a Ti, ó Pai. Mas nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, porque a Tua palavra nos diz que a fidelidade ao Senhor só é possível através da nossa fé no Teu Filho, ó Deus, através do Senhor Jesus e do Seu sacrifício por nós. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, porque nesta noite nós recordamos que existem muitos ataques vindo a nós, mas que nós podemos manter fiéis graças a Cristo Jesus, ó Pai. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que abençoe a todos nós, abençoe aqueles que estão ouvindo esta reflexão, que não estão presentes aqui conosco, que o Senhor também os abençoe, ó Pai, e conceda a eles a graça do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, envie
vida pelo Teu Espírito a todos aqueles que ainda não vivem com o Senhor, para que eles possam ser encontrados como a árvore frondosa, a árvore cheia de vida, cheia de vigor, que está junto ao rio, que não murcha, pela graça do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço ao Senhor que nos abençoe, para que dia após dia nós possamos colher os frutos, ó Pai, frutos da fidelidade ao Senhor. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos, e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus.